Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno desta noite. Hoje é quinta-feira, 10 de abril de 2014, 28 graus na cidade de Jaú, 20 horas e 1 minuto. Nós estamos estudando o capítulo 4, o Inferno. No seu item 11, quadro do inferno cristão. E diz o seguinte: resumimos nas citações seguintes a opinião dos teólogos. Teólogos, a palavra teólogo vem de teologia, que é o estudo de Deus, né, da sua natureza, existência e etc. Então, teólogo é aquele que estuda teologia sobre o inferno. Essa descrição, tendo sido tirada dos próprios autores sacros e da vida dos santos, pode ser considerada tanto melhor como a expressão da fé ortodoxa nesse assunto, quanto é a todo instante reproduzido com algumas pequenas variantes nos sermões e nas instruções pastorais. O que significa dizer que nem eles se entendem a respeito desse assunto. O que significa essa fé ortodoxa? O que quer dizer? Ortodoxia é o radicalismo da fé. Então são teólogos ortodoxos, né? E diz o seguinte a respeito desse assunto: os demônios são espíritos puros, pois os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados como espíritos puros, desde que somente a sua alma desceu até lá e os seus restos mortais devolvidos à terra se transformam incessantemente em relva, plantas, frutos, minerais ou líquidos, passando inconscientemente pelas metamorfoses da matéria. Vocês entenderam? Eu não entendi nada dessa explicação aí. Hã? Tem o menor sentido, né? Para a gente que pensa como espírita, não tem sentido nenhum. Não é verdade? Não tem o menor sentido isso aqui. Mas é a explicação que os teólogos dão a respeito. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomar, para não mais os perder, corpos carnais, os mesmos corpos com que foram conhecidos quando vivos. O que distinguirá uns dos outros é que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e radiosos, enquanto os condenados em corpos imundos e deformados pelo pecado. Assim não haverá mais no inferno somente espíritos puros, mas homens semelhantes a nós. O inferno é, portanto, uma região física, geográfica, material, desde que será povoado por criaturas terrenas com pés, mãos, boca, língua, dentes, orelhas, olhos semelhantes aos nossos, com sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores o colocaram nas próprias entranhas da terra. Outros em não sabemos em que planeta. A questão não foi resolvida por nenhum concílio. Concílio é a reunião dos mandatários da igreja, não é assim? Então, nenhum deles conseguiram se entender a respeito deste assunto. Não sabe exatamente aonde fica, né, e nem exatamente como a coisa acontece por lá. Ficamos, nesse caso, reduzido a conjecturas, suposições, né? A única coisa que se afirma é que o inferno
onde quer que esteja situado, é um mundo constituído de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo o princípio e toda a aparência de bem, como não acontece mesmo nas regiões mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais sérios, se Kardec colocou assim, porque aqueles que descrevem o inferno de outra maneira não são tão sérios assim, né? Mas os mais sérios não se atreveram a figurar como faziam os egípcios, os indianos e os gregos, todos os horrores desta região. Limitam-se a nos indicar como uma amostra o pouco que as Escrituras revelam. O lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes que devoram eternamente os cadáveres do Tofel, e os demônios atormentados, e os demônios atormentando os homens que conseguiram levar à perdição, e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens das penas morais. Ele vê um lago realmente de enxofre, vermes e serpentes verdadeiros, apegando-se a todas as partes dos corpos dos condenados e juntando as suas mordidas às queimaduras do fogo. Vocês já imaginaram quem desencarna, imaginando que vai para o inferno? Imagina isso aqui tudo. Desespero juntar. Hã? Desespero. Já imaginou como é que o cara vive? O cara morre antes da hora. Não, ele já morreu, vai morrer uma segunda vez, com certeza. Vai dar infarto nele. Três mortes vai ter. Aí vai morrer tudo. Corpo, espírito, perispírito. Não, mas se ele tiver medo de cobra, né? Que aqui diz que ela pega serpente, pegando o cara. Não, e o pensamento que cria, né? Imagina a criação. Como é É que como se fosse real mesmo. Ele pretende, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material, como o nosso, agindo sobre corpos materiais, os conservará, como o sal conserva a carne de animais sacrificados. Mas os condenados sentirão esse fogo que queima, sem destruir, e que penetra sob a sua pele. Eles ficarão encharcados e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos e na pupila dos olhos, bem como nas fibras mais ocultas e mais sensíveis do ser. A cratera de um vulcão, se nela pudessem atirar-se, seria para eles um lugar de refrigério e descanso. É piada, né? É piada. Os caras não tinham que escrever, né? Imaginavam uma coisa desse jeito, né? Assim falam com toda segurança os teólogos mais tímidos, mais discretos e reservados. Os mais reservados, né? Não negam, aliás, a existência no inferno de outros suplícios corporais. Dizem apenas que não possuem conhecimentos suficientes para deles falar de maneira positiva, pelo menos como podem fazer sobre o horrível suplício do fogo e dos vermes. Mas há teólogos mais espertos ou mais esclarecidos que descrevem o inferno com mais detalhes, mais variados e mais preciosos, embora não saibam em que lugar do espaço está situado o inferno. Há santos que ouviram, não foram até lá com a lira nas mãos, como Orfeu, ou a espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Santa Teresa pertence a esse número. Tem-se a impressão, pelo relato da santa, que há cidades no inferno. Ela viu ali pelo menos uma espécie de rua comprida e estreita, como tantas que existem nas velhas cidades. Entrou na rua, andando com horror sobre um terreno pantanoso e fétido, cheio de répteis monstruosos, mas teve a sua marcha assustada por um muro que fechava a saída.
Nesse muro havia um nicho, ao qual Teresa se recolheu, sem saber como isso aconteceu. Era, diz ela, o lugar que lhe estava destinado se abusasse durante a vida das graças que Deus lhe concedia em sua cela de Ávila. Logo que foi introduzida, com espantosa facilidade, no nicho de pedra, viu que não podia sentar-se, nem deitar-se, e nem mesmo se manter em pé. Menos ainda, poderia sair dali. Esse horrível mundo começou a fechar-se sobre ela, envolvendo-a, prendendo-a, como se as faces do nicho fossem animadas. Parecia-lhe que a asfixiavam, estrangulavam e, ao mesmo tempo, que a esfolavam viva e a retalhavam em fatias. Tem um E a mais aí, não sei de vocês, mas o meu tem um E a mais. Sentia-se queimar e experimentava simultaneamente todas as formas de angústia. Nenhuma esperança de socorro. Tudo ao seu redor era trevas, mas através dessas trevas, ela ainda percebia com assombro a horrorosa rua em que estava alojada, com toda a sua imundície, e que também lhe era intolerável, como o aperto da sua prisão. Esse, não há dúvida, apenas um cantinho do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos. Viram no inferno grandes cidades inteiramente incendiadas, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e seus templos abrasados e todos os habitantes acorrentados, os traficantes presos aos seus balcões, os padres reunidos com as cortesãs nos salões de festa, urrando nas suas cadeiras das quais não podiam levantar-se, elevando aos lábios para matar a sede, taça de que saíam chamas, criados de joelhos em cloaca fervente, de braços estendidos ante príncipes, de cujas mãos escorriam sobre eles, em forma de lavas devoradoras, ouro derretido. Outros viram no inferno planícies ilimitadas, onde camponeses famintos, nada colhendo das suas estéreis plantações, nessas planícies, regadas pelos seus suores fumegantes, e como nada podiam encontrar, se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes, magros e famintos da mesma maneira, eles se dispersavam em bandos no horizonte, procurando inutilmente um lugar de terra mais felizes, e sendo imediatamente substituídos nos campos que abandonavam por outras colônias errantes de condenados. Aos que viram no inferno, montanhas cercadas de precipícios e florestas soluçantes, de poços sem água, de fontes de lágrima, de rios de sangue, de turbilhões de neve, em desertos de gelo, de barcos cheios de desesperados, vagando sobre marés sem praias. Viram-se, enfim, todas as coisas que os pagãos haviam visto. Um reflexo tenebroso da terra, uma projeção desmesuradamente aumentada das suas misérias, dos seus sofrimentos naturais, eternizados, e até calabouços, forcas e outros instrumentos de tortura criados por nós mesmos. Existem lá, com efeito, demônios que, para atormentarem os homens dos seus corpos, também se revestem de corpos. Esses corpos têm asas de morcego, chifres, pele coberta de escamas, pata com garras e dentes aguçados. São mostrados armados de espada, de tenazes, de pinças,
de serras em fogo, de grelhas, de garfos, de foles, de martelos ardentes, e trabalhando pela eternidade na carne dos condenados como açougueiros e cozinheiros, às vezes transformados em leões ou em enormes serpentes, arrastam suas vítimas para cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e outros em dragões voadores para os carregar no seu dorso, aterrorizados e sangrentos, através de tenebrosos espaços, e os lançar num lago de enxofre. Ali há nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz calafrios e cujo odor provoca náuseas, que o simples tocar com os dedos produz convulsões. Lá, monstros de muitas cabeças abrem para todos os lados goelas vorazes, sacudindo as disformes cabeças de crinas de serpentes. Esmagam os condenados em sua mandíbula sangrenta e os vomitam mastigados, mas vivos, porque eles são imortais. Você vira um chiclete de dragão agora, né? O cara vai para o inferno e vira chiclete. O cara vai para o inferno e ainda vira chiclete de dragão. Né? Isso é o inferno cristão, né? É, copiaram do pagão. Copiaram do pagão, você não tem dúvida. Na vida nada se cria, tudo se copia. Falava o filósofo Chacrinha. Santo Agostinho, então era na época que ele era vivo, certo? Claro, ele foi pai da igreja. Isso. Né? Porque... Ele foi pai da igreja, ele não podia falar contra a igreja. A ideia dele estava ligada à ideia da igreja, e à ideia do céu e do inferno, dos 7 céus, do purgatório, etc. Né? Ele foi um cara de vida irregular, né? Depois tornou-se. Ele era um mundano. Né? Playboy da época? Ele era um mundano. Não, é interessante porque eu estou fazendo a remissão do caso para o Evangelho, onde ele dá a comunicação. Não é só no Evangelho. É o outro Santo Agostinho. Ele participa de toda a obra de Kardec. Né? Bom, mas é que no Evangelho não só ele, São Luís também, que foi rei da França. Né? Depois virou santo, né? Pela Igreja Católica. Todos eles, viu? O fato é que isso demonstra uma coisa só: o espírito evolui. Entendeu? Isso foi, muito provavelmente, pessoas como essa, Santo Agostinho, São Luís e outros que dão comunicação, que são conhecidos na história recente da humanidade, isso foi de propósito, para mostrar exatamente isso: a imortalidade da alma, a individualidade da alma e a evolução do espírito. Foi de propósito mesmo, entendeu? Porque ele, quando era Santo Agostinho, ele falava, repetia com as palavras dele, com o pensamento dele, né, aquilo que a igreja ensinava, mas como espírito nada a ver, outra coisa. E é interessante mas eu acho que tem um propósito aqui, ninguém escreveu isso aqui à toa. Na época, com certeza, eu acho que se não fizesse dessa maneira, os povos na semi-selvageria, sei lá, acho que não teria esse propósito de intimidade. De intimidade, de fazer com que eles tomassem uma Olha, vou falar uma coisa para você. Toda vez que você impõe, você pode obter sucesso por algum tempo, mas por um tempo muito pequeno. Não, nós sabemos disso. Não dá resultado realmente efetivo. Sabe por quê? Primeiro, porque quem prega isso não cumpre e não teme. Você vê que ele coloca aqui os padres. Você vê os padres com suas prostitutas, fala outro nome, megera, sei lá, alguma coisa. Cortesãs, que é a mesma coisa, a palavra da época. Quer dizer, ainda bem que o padre também ia, né? Está relacionado aqui com um provável candidato. Né? Se eu fosse um ouvinte daquela época, eu estou um pouco mais tranquilo para nem escapa. O fato é que a igreja
prega esse tipo de coisa e desmanda a ela mesma agindo de maneira inversa, agindo de maneira contrária àquilo que ela mesma prega. E um cara com um pouquinho de inteligência, e eles imaginam que o povo, a plebe, o cara que trabalha no campo, então são tudo ignorantes, o padre fala, está falado. Não é bem assim não, viu? Sim. Não é bem assim. O cara observa, ele pode muito, o chamado matuto, pode muitas vezes não falar nada, mas ele observa, reflete. Eles são bem sintéticos Fica também. refletindo, entendeu? Pô, mas o padre tem amante na casa dele e tal. Ele fala que quem tem amante vai pro inferno. Como é que é esse negócio? Pronto, acabou, matou no mínimo. Então serve por algum tempo. Você infunde medo, horror, e Kardec mesmo conta que muita gente morreu porque imaginava que o demônio, o diabo estava debaixo da cama. O cara morria de medo. A expressão morrer de medo vem dessa história. Morrer de medo. Entendeu? Eles fazem uma semelhança entre inferno e enxofre, né? Diabo. Por quê? Esse lago de enxofre, vai que tem alguma mina de enxofre, você vai saber. Do cheiro. Minha mãe falava que não sei quem lá na São Miguel sentia cheiro de enxofre, era o diabo que estava perto. Em função, acho que do cheiro, porque o enxofre ele é agonizante, né? Ele é você não consegue ficar no ambiente. Ele enebria, você não consegue respirar. Não consegue ficar. É algo que sufoca. Sufoca, ele é inebriante. Por isso. Não, mas esses caras deviam estar hoje em Hollywood fazendo filme, porque ia dar uns filmes. Mas eles já fizeram? Fantástico. Já fizeram. Já fizeram um filme com essa característica. Eu recebi de presente um DVD, como é que chama aquele DVD que nós recebemos daquele canal que a gente ensinava, TV a cabo? É um ambiente mais ou menos semelhante a esse aqui. É um filme bom. Ah, o filme bom. É um filme bom. Até agora saiu 2, há pouco tempo. Até você falou, eu achei que fosse uma baboseira, mas tem um fundo. Eu achei que era porcaria, né? Mas é que nem esse que estão falando, esse que fazem agora, do que é? Eu não vou lembrar do nome. Não lembro agora. Eu sei, mas não vou lembrar. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Esses demônios em forma humana não lembram tão claramente os deuses do Amenti e do Tártaro, os ídolos adorados pelos fenícios e pelos moabitas e outros novos pagãos ao redor da Judéia. Esses demônios não agem ao acaso. Todos têm a sua função e o seu objetivo. O mal que fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram e levaram aos homens a praticar na terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através desses sentidos e desses órgãos. São punidos da seguinte maneira: os gulosos pelos demônios da gulodice, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os sensuais pelos demônios da sensualidade e assim por diante, segundo a variedade dos pecados. Sentirão frio ao se queimarem e calor ao se enregelarem. Desejarão ao mesmo tempo o repouso e o movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, mais fatigados que os escravos no final da jornada, mais doentes do que agonizantes, mais maltratados e cobertos de chagas do que os mártires, e tudo isso sem que nunca se acabe. Nenhum demônio se recusa, nem se recusará jamais a executar a sua espantosa tarefa. São todos, nesse sentido, bem disciplinados e fiéis no cumprimento das ordens de vingança que recebem. Eles colocam aqui em caracteres diferenciados, que é para chamar a atenção, né? Ordens de vingança. É bem próprio do Deus judaico mesmo, né?
Um Deus que se vinga, que pune, que ama, que odeia e tal. Sem isso, no que se tornaria o inferno? Os pacientes ficariam em descanso sem os carrascos, se os carrascos andassem a discutir ou a se enfadarem, mas nada de repouso para os primeiros, nem de discussões para os segundos, por piores que sejam e por maior que seja o seu número. Os demônios se estendem de um extremo ao outro do abismo e jamais se viu sobre a terra uma organização de súditos mais dóceis aos seus príncipes, dos exércitos mais obedientes aos seus comandantes, de ordens monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Aqui tem uma nota de Kardec, essa nota aqui não é do tradutor, não, é do Kardec. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus no tocante ao bem são de exemplar docilidade para a prática do mal. Nenhum deles se recusa ou se mostra de má vontade através de toda a eternidade. Que estranha metamorfose operou-se neles, que haviam sido criados puros e perfeitos como os anjos? É realmente estranho vê-los dar exemplo de perfeito entendimento, de plena harmonia, de inalterável concórdia, quando os homens não sabem viver em paz e se estraçalham na terra. Vendo o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparados à sua situação com os demônios, pergunta-se quais são mais dignos de lástima, os algozes ou as vítimas. Kardec colocava bem as coisas, né? Quase nada se conhece dos demônios que formam, aliás, a população do inferno, esses espíritos vis que constituem as legiões de vampiros e sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outros animais sem nomes da fauna das regiões infernais. Mas se conhecem e sabem-se de muitos dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros Belfegor, o demônio dos desejos impuros, e o senhor das moscas, que produzem a corrupção, Mamum, o demônio da avareza, Moloque, Belial, Balgade e Astarote, e muitos outros. Um monte, né? E acima deles o seu chefe universal, o sombrio arcanjo que tinha no céu o nome de Lúcifer, e que tem no inferno o nome de Satanás. Eis, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado em sua natureza física e quanto às penas físicas que nele existem. Consultai os pais da igreja e os antigos doutores, interrogai as legendas piedosas, olhai as esculturas e as pinturas das nossas igrejas, ouvi com atenção os que dizem nos nossos púlpitos e aprendereis ainda mais. Esses demônios eles chamavam de anjos decaídos, né? Também, né? Não, o anjo decaído é o Lúcifer, né? É o Lúcifer. Os demônios são seres criados, voltados unicamente para o mal. Como os anjos, eles, o inverso dos anjos. Os anjos criados somente para o bem, e os demônios criados para o mal. Lúcifer, que é o rei de todos eles, que é o que manda, que é o anjo decaído, que manda no inferno. É uma forma também de eles corrigirem o erro, né? Porque, como o Kardec mesmo diz, de forma estranha metamorfose aconteceu. O grande problema. Não, era um anjo, mas foi decaído. Aí resolveu, corrigiu. O grande problema, quando você cria dogma, é que você está criando dogma e ele às vezes é bom para o momento. Ele cabe na racionalidade, ou na pretensa racionalidade daquele grupo, naquela época, naquele momento. Só que é como uma lei, né? A inteligência, ela progride.
E chega um momento que o homem vai questionar esse dogma. Sempre vai ter um detalhe que faltou ali. Não tem como criar um dogma perfeito. Não. Entendeu? Não existem dogmas perfeitos, existem leis perfeitas. Isso sim. Eternas, naturais e imutáveis. Aí ponto. Tudo que veio do homem não vai existir perfeição. Tudo que vem do homem. É o grande problema das religiões. O grande problema das religiões. Você cria dogma para aquele momento, é bom para aquele momento, para aquele tipo de homem, para aquele desenvolvimento intelectual, para aquele momento intelectual daquele ser. Mas vai chegar um momento que ela vai ser questionada. E não tem como responder. Porque ela não acompanha a evolução da ciência. É o oposto do Espiritismo. O Espiritismo ele acompanha a evolução da ciência. Porque a base da lei ele corre em paralelo, entendeu? Com a ciência humana. Ele corre, embora de naturezas completamente opostas, ele corre em paralelo. Ele nunca desdiz a ciência. Né? E não é imposto. O oposto do dogma. O dogma é uma profissão de fé. Ou você crê ou não crê. Né? É o oposto. Então fica muito difícil. Para quem crê, eu não queria estar na pele de um cara desse para explicar o dogma, não. Não queria estar na pele de um sujeito desse, não. Como é que você faz para explicar 3 deuses numa religião que se diz monoteísta? Eles nem discutem. Eles nem pensam. Mas escuta, vai chegar um momento que mesmo dentro da igreja vai ser questionado, ou não? Já está sendo questionado. É mistério. Não é, João? A resposta que eles têm para isso é mistério. É mistério. Mas não sabe, ele pode dar a resposta que ele quiser. Só que isso não satisfaz a razão. A razão, ela quer saber o como, o quando e o porquê. A razão só se satisfaz com isso. O Espiritismo tem sucesso entre pessoas inteligentes por esta razão. Por esse motivo, não é imposto. Primeiro, deixa a liberdade total àquele que queira aprender e se instruir. E explica sempre, de maneira racional, como, quando e porquê. Então não deixa dúvida, não deixa margem para dupla interpretação e nem dúvida. É assim. E prova disso, que foi escrita mais de 150 anos atrás, e até hoje é como se ele falasse aos nossos tempos. Vívida. Está vívida falando. Muito bem. O que é mais das morais de Jesus? 2000 anos? E o próprio Decálogo, né? Que dá aí alguma coisa em torno de 6.000 anos atrás, e o Decálogo é uma coisa, é verdade até hoje. Né? Você pegar o Decálogo de Moisés, que segundo os Espíritos é a única coisa que provinda de Deus. Dentro de tudo aquilo que foi escrito por Moisés na Bíblia, a única coisa provinda de Deus, de origem divina, é o Decálogo. O resto são todas leis humanas necessárias para você conduzir um povo sendo selvagem e criar determinados impedimentos e disciplinar aquele povo de tal maneira a poder conduzi-los. Outro autor acrescenta a essas descrições as reflexões seguintes, cujo alcance todos compreenderão. A ressurreição dos corpos é um milagre. Mas Deus faz ainda outro milagre ao dar a esses corpos mortais, já usados nas passageiras provas da vida, e já uma vez aniquilados, a virtude de subsistir sem se dissolverem numa fornalha em que até os metais se evaporariam. Que se diga que a alma é o seu próprio carrasco, que Deus não castiga, mas apenas a abandona no estado de infelicidade que ela mesma escolheu. Isso, a rigor, se pode compreender, embora o eterno abandono de um ser extraviado e sofredor pareça pouco de acordo com a bondade do Criador. Mas, o que se diz da alma e das penas espirituais, não se pode dizer, mas o que se diz da alma e das penas espirituais, não se pode dizer
De maneira alguma, aqui colocaram ponto e vírgula, mas é só vírgula, viu? Esse pessoal aqui que não compõe isso aqui, pelo amor de Deus, viu? De maneira alguma dos corpos e das penas corporais. Como é que se consegue ler isso com ponto e vírgula? Tem como? Então, o meu tem a ponto e vírgula. Como é que se consegue? Então, pode tirar esse ponto aí, eu vejo que era alguma sujeirinha de música e imprimir. Pode ser. De maneira alguma dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não é suficiente que Deus afaste a sua mão, mas é necessário, pelo contrário, que ele a mostre, que intervenha, que haja, sem o que os corpos sucumbiriam. Os teólogos supõem, então, que Deus opera com efeito, após a ressurreição, esse segundo milagre de que falamos. Primeiro, ele retira do sepulcro os que os havia devorado, os nossos corpos de argila, e os retira tal como foram enterrados, com suas antigas enfermidades e as deformações produzidas pela idade, pela doença e pelos vícios. Ele nos devolve a esse estado, decrépitos, gulosos, gotosos, cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de inseto, cobertos de feridas, que a vida e a morte nos impuseram. É esse o primeiro milagre, grande milagre. Esse aqui é o que aquela igreja lá, tem uma religião que acho que eles entendem, eles acreditam nisso, né? Agora eu não sabia. Tanto é que eles não fazem transfusão de sangue, esse tipo de coisa. Adventista do sétimo dia. Não, Testemunha de Jeová. Provavelmente é baseado nessas informações. Depois desses corpos miseráveis, prestes a voltarem à poeira de que saíram, ele insufla uma propriedade que eles nunca possuíram, dando-lhe a imortalidade. Esse mesmo dom que na sua cólera, ou antes na sua misericórdia, ele havia retirado de Adão ao expulsá-lo do Éden. E eis o segundo milagre. Quando Adão era imortal, e portanto invulnerável, deixou Deus ser, tornando-se mortal. A morte seguiu-se imediatamente à dor. A ressurreição não nos devolve, pois, nem as condições físicas do homem inocente, nem as condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição apenas das nossas misérias, mas com a sobrecarga de novas misérias, infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação já se atreveu a conceber. Deus reconsidera e, para acrescentar os tormentos espirituais dos pecadores, os tormentos carnais que devem durar para sempre, muda imediatamente por um efeito do seu poder as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas desde o começo para os organismos materiais. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas e, reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmo a separar-se, os mantém e perpetua contra a ordem natural. Nessa podridão viva, e a lança no fogo, não para purificar, mas para conservar tal qual é, sensível, sofredora, sempre queimando, horrível, exatamente como quer que ela se mantenha imortal. Por esse milagre se transforma Deus num dos carrascos do inferno, pois seus condenados só podem atribuir a si mesmos os seus males espirituais, não podem fazer o mesmo com os outros, só atribuíveis a Deus. Era aparentemente muito pouco abandoná-los depois da morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente haver perdido o bem supremo. Deus, segundo os teólogos, irá buscá-las nessa noite, no fundo desse abismo, trazendo-as por um momento à luz, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, queimante, imperecível, mais empestado que a túnica de Janira,
e só então as abandona para sempre. Mas a verdade é que não as abandonará, pois que o inferno subsiste, como a terra e o céu, por um ato permanente da sua vontade, sempre ativa, e tudo se desvaneceria se ele cessasse de os sustentar. Ele manterá, portanto, sem cessar, a sua mão sobre os condenados, para impedir que o fogo se extinga, e seus corpos se dissolvam, querendo que esses infelizes imortais contribuam com o seu perene suplício para a edificação dos eleitos. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia superado dos pagãos. Ele fala isso logo no começo desse capítulo, né? No Tártaro, com efeito, viam-se os culpados serem torturados pelos remorsos, sempre em face de seus crimes, e das suas vítimas acabrunhados por aqueles mesmos que eles haviam prejudicado em vida. Muito semelhante àquilo que fala a doutrina espírita a esse respeito, né? E que uma das maiores punições quando o culpado desencarna é exatamente ficar revendo a sua vítima constantemente. E me lembrou exatamente isso quando eu li pela primeira vez. Viam-se os culpados fugindo à luz e procurando em vão escapar aos olhos que os perseguiam. O orgulho era ali abatido e humilhado, da mesma maneira que acontece, a mesma explicação dada pela doutrina espírita, né? Que se vê muitas vezes, o espírito se vê muitas vezes muito humilhado pelo fato de ver à frente dele infeliz o espírito que ele considerava muito atrás dele quando estava aqui encarnado. Tipo o rei e o vassalo, por exemplo. Né? A rainha de França também. Uma rainha de França, uma comunicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos carregam os estigmas do seu passado. Todos eram punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, era bastante entregá-los a si mesmo. Aliás, muito mais condizente com a misericórdia de Deus, esse inferno dos pagãos aqui, né? Muito mais condizente. Sendo inútil acrescentar-se-lhes outros castigos. Além disso, eles eram sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagens da sua existência terrena. Olha que interessante, né? O pagão, ou seja, aquele que não acreditava num Deus único, ele acabou intuindo muito mais a ideia da verdade do que aquele que tentou impor a ideia do inferno cristão. Não é verdade? Ele não intuiu? A gente não percebe isso? A intuição da verdade. Né? Aprovado que tudo que é imposto. Não serve para nada. Não serve para nada. 2000 anos de história da igreja, serviu para quê? Para nada. Para criar templos de ouro, revestidos de ouro, né? E um monte de gente que fica aí vivendo à custa da religião. Não se viam os homens retomarem os seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar-lhes sobre a pele e o saturar até no dono dos ossos, nem o requinte e o refinamento dos suplícios que constituem a base do inferno cristão. Havia juízes inflexíveis, mais justos, que proporcionavam a pena na medida da falta, enquanto no império de Satanás todos se confundem nas mesmas torturas, e tudo se funda na materialidade, de maneira que a própria equidade não existe. Equidade seria a pena proporcional a cada falta. Isso não existe no inferno cristão. Ao contrário do inferno pagão, que existe a equidade. Cada um recebe segundo o crime que praticou. Né? Há hoje, sem dúvida, na própria igreja, muitos homens de bom senso que não mais admitem essas coisas ao pé da letra e as consideram como simples alegorias, das quais é necessário apreender o sentido. Mas que sentido? Explica para mim. Eu quero que um desses homens de gênio da igreja me venha explicar como a gente tem que apreender o sentido, porque não tem sentido. Né? Ele está falando do que quer mostrar o fundo daquilo.
Olha, a verdade é a seguinte: você pregar uma inverdade é uma coisa, você tentar justificar essa mentira é uma outra. É pior do que criar mentira. Porque você cria mentira e para você sustentar a mentira, você inventa um outro monte de mentira que não tem tudo a ver com a primeira mentira. Aí acredita em tudo. É por isso que a doutrina espírita, ela nasce não de um homem, nem da cabeça de um homem, mas do ensinamento dos espíritos superiores. Ou seja, ensinamentos que rigorosamente não tem nada a ver com isso. Nada a ver, é completamente distante dessas coisas. Kardec fez questão de Kardec faz questão de reiterar isso várias vezes, do espírito, né? Justamente por essa razão, né? Para mostrar ao homem. Não entendi. Não tem nem como comparar. Não tem. Não tem como. Quando você fala em misericórdia de Deus na Igreja Católica e misericórdia de Deus no Espiritismo, são duas coisas opostas. Como é que você entender misericórdia de Deus num quadro como esse, descrito no inferno cristão? Permitir que exista o inferno. Não é só isso, sustentar isso. Sustentar isso. Um ato de vingança. Que Deus é esse? Sofrimento eterno. Que Deus é esse? Não tem sentido. Como é que eles aqui chamam homens de bom senso, né, que não mais admitem essas coisas? Eu gostaria de ser que um cara desse viesse me explicar, só não é bem assim, ele quis dizer isso, quis dizer aquilo. Já vi gente tentando explicar coisas do Evangelho, coisas da Igreja Católica na televisão, parei para assistir, mas fica uma confusão, velho. Eles criam uma confusão que mais complica do que explica. Mas essa opinião é apenas individual e não constitui lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda permanece como artigo de fé. É um ou outro, é um caso isolado. Né? Quer dizer, artigo de fé, dogma. É dogma, o inferno é um dogma. E ele não pode, o problema da igreja, o grande problema da igreja é esse. Ela criou os dogmas. E não pode abrir mão de uma vírgula e de um ponto. É a base. É a base deles. Se você tirar um dogma da igreja, você destrói a igreja. Você destrói os fundamentos dela. E eu não queria estar na pele deles um segundo, viu? Eles estão enrolados. É que nem o cara que está quebrado financeiramente e vai no banco e pega o empréstimo para cobrir a dívida que ele já tem. Ele cria uma dívida nova para cobrir dívida velha. Ele vai se enrolando cada vez mais, é uma bola de neve. Né? Não tem como você explicar isso. Racionalmente não tem. E isto cria muito mais incrédulos do que crédulos. A explicação que eles dão da materialidade do inferno, da materialidade do céu, da materialidade de Deus, isso cria muito mais céticos do que crentes. Esse é o grande problema da igreja. A igreja vem perdendo campo a olhos vistos por conta disso. Pergunta-se como os homens puderam ver essas coisas em estado de êxtase, se elas não existem? Boa pergunta. É o caso da santa, né? Que ele, Santa Teresa, que ele não é este o lugar de explicar a fonte dessas imagens fantásticas que às vezes se produzem como aparência da realidade. Diremos somente que devemos ver nisso uma prova do princípio de que o êxtase é a menos segura de todas as formas de revelação. As duas frases acima que eu li, tem ponto de interrogação? Não. Porque eu li como interrogação e não é interrogação. Kardec está lembrando a gente, nessa altura do campeonato, nós já estudamos o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E ele fala nos livros dos Médiuns para a gente tomar muito cuidado com o êxtase. Porque o êxtase é uma das formas menos seguras de revelação. Que é o caso da Santa Teresa, que vê. Gozado que até hoje associam ela ao inferno. Uma santa associada ao inferno. Porque ela é pintada, uma bomba com o inferno junto. É sócia do Satanás. Eu acho que esse êxtase aqui era alguma coisa que eles tinham na época que eles tomavam. Não, existem.
Existe ainda pessoas que... como é que é o nome dele? Acho que eu vou lembrar. Nos Estados Unidos, no início do século XIX, Andrew Jackson Davis escreveu uma obra chamada Arcânia Celeste em estado de êxtase. E é uma obra verdadeira e de boa procedência, porque, entre outras coisas, ele prevê o surgimento do espiritismo em estado de êxtase. No começo, ele era estimulado a entrar em estado de êxtase, e com o tempo, ele foi pegando experiência, ele mesmo entrava em estado de êxtase. Mas é perigoso. É perigoso. Porque esse estado de superexcitação nem sempre resulta de um desprendimento completo da alma, como se poderia crer. E nele encontramos muito frequentemente o reflexo das preocupações no estado de vigília. As ideias de que a mente se nutre e que o cérebro, ou melhor, o invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, conserva, se reproduzem e amplificam, como numa miragem, sob as formas vaporosas que se desenvolvem e se misturam, compondo esses conjuntos estranhos. Já faz uma confusão, Faz uma miscelânea. Nem sempre é resultado daquilo que ele está vendo desprendido do corpo. Ou seja, o espírito está vendo. É uma mistura das preocupações que ele tem no estado de vigília com aquele estado em que ele se encontra. Acaba misturando tudo. Tem preocupação com isso, tem medo de ir para o inferno. Não vê a Santa Teresa dizendo que se ela abusasse dos dons que Deus deu a ela, na cela em que ela habitava, ela podia passar por aquele problema? Era preocupação, medo, paura. É isso que ela sentia. Nesse estado de êxtase, você falou na Santa Celeste, alguns fazem essa confusão. A Andrew Jackson Davis, acredito que realmente entrava em contato com os espíritos, porque ele faz revelações. Se eu não me engano foi Kardec, é Kardec que cita, eu não sei se é Kardec, nós já estudamos o Andrew Jackson Davis aqui, antigamente, não sei em que curso nós fizemos, nós estudamos, né? Andrew Jackson Davis realmente, eu acredito que entrava em contato com os espíritos, porque o estático é assim, ele se distancia do corpo, entra em contato com os espíritos, mas a mente não para de funcionar. Então ele transfere para o corpo tudo aquilo que ele está vivenciando com os espíritos. Não é? É excelente. Agora, o problema do estático é que ele muitas vezes pode criar uma certa confusão com as preocupações que ele tem em estado de vigília. Aí não tem nada a ver com revelação, com mediunidade, com nada disso. É realmente problema da pessoa, preocupação da pessoa. Os estáticos de todos os cultos sempre viram as coisas em relação com a fé a que se apegam. A explicação que ele dá, ele não cita o nome de Santa Teresa, mas... Não, cita sim. Ele vai falar. Aí ele vai falar? Não é, pois, de surpreender que os que, como Santa Teresa, se acham fortemente convencidos das ideias do inferno, segundo as apresentam as descrições verbais ou escritas e as pinturas, tenham visões que nada mais são, propriamente falando, do que a reprodução dessas ideias, produzindo o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as fúrias, como teria visto no Olimpo o próprio Júpiter, tendo um raio na mão. Aqui tem uma nota do tradutor que diz: Kardec antecipa nesta maravilhosa explicação a teoria do condicionalismo, a crença que Charles Richer formularia mais tarde na metapsíquica e hoje revivida na parapsicologia. Como você vê, as chamadas novidades parapsicológicas nada mais fazem do que confirmar teses espíritas de há mais de um século, e às vezes de maneira incoerente, contrastando com as explicações espíritas, que é sempre clara e precisa. Veja-se nesse assunto no livro Em los Limites de la Psicologia, do professor Ricardo Munso,
Buenos Aires, 1960, e Tratado de Metapsíquica de Richer, e em Parapsicologia, Hoje e Amanhã, de José Herculano Pires. Nota do tradutor. Vamos marcar aqui o capítulo 5 para a nossa retomada no próximo encontro. Hoje é dia 10 de abril de 2014. Aí vamos melhorar um pouquinho, né? Hoje foi pesada a coisa, né? Gente no lago de enxofre, queimando até a medula. Pô, não basta de vez em quando o cara se queimar a mão no fogão de casa, tem que queimar até a medula. Já é duro, já é ruim. Falar, viu? Ainda bem que a gente não foi fisgado por esse anzol, porque acreditar nesse tipo de coisa não serve para nada. Bom, alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Temos 4 minutos ainda. Se não, vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar e aprender as questões propostas nessa noite. Queremos ainda, Senhor, rogar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e, sobretudo, orientá-la por um profundo respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado. Dá para ir para o inferno não, tá louco.